Bom dia. Pessoal, desculpa pelo atraso, a gente teve um probleminha aqui de conexão, mas nós vamos dar início agora, tá? Nós vamos falar sobre o Elalur e Elax. Eu sou a Regiane Pinheiro, sou formada em bacharel em Ciências Jurídicas e Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão Tributária, sou profissional do setor contábil e fiscal há 10 anos, sendo que um ano já no Grupo Skill, né, onde atualmente eu aplico e aprimoro os meus conhecimentos como consultora fiscal e contábil, voltada para o SAP Business One. E agora falando um pouquinho do Grupo Skill, a empresa já está há 38 anos no mercado, foi fundada inicialmente como um escritório contábil, acrescentando em seguida os serviços de consultoria e auditoria, e há mais ou menos uns 10 anos iniciou na atuação de desenvolvimento de software fiscal voltado para o SAP Business One. O nosso foco hoje é desenvolver e inovar sistemas e programas que deixam os nossos clientes com a cabeça livre de problemas para se concentrar apenas naquilo que eles sabem fazer de melhor. Agora nós vamos falar sobre os tópicos abordados, né? Neste webinar nós vamos falar sobre ECF, Elalur e Elax, né? Sobre os conceitos, e nós vamos falar sobre o Elalur e Elax também no nosso addon, no T10. E nós vamos passar por algumas telas principais para desenvolvimento do Elalur e Elax no nosso addon, que é o cadastro da empresa, cadastro de contas do Elalur e Elax, mapeamento de contas contábeis para o Elalur e o Elax, abertura dos períodos, lançamentos no Elalur e no Elax, criação da escrituração da ECF e exibição do Elalur e do Elax no PVA. Vamos falar um pouquinho de conceito da ECF, né? ECF significa escrituração contábil fiscal, e ela passou a ser exigida, né, obrigatória, a partir de 2014. Por quê? Porque a partir dessa data ela veio substituir a DIPJ. Então, quem está obrigado a entregar a ECF? Hoje, todas as pessoas jurídicas, inclusive as imunes, isentas, as tributadas pelo lucro real, presumido, arbitrado, com algumas exceções, né, tipificadas na lei, que são as empresas optantes pelo Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias, fundações públicas e pessoas jurídicas inativas. A data da entrega da ECF é, para a regra geral, né, o último dia útil do mês de julho do ano posterior ao período da escrituração. Agora nós vamos falar sobre Elalur e Elax. Um pouquinho do conceito destes livros, né? O Elalur é um livro de apuração do lucro real, hoje no meio eletrônico, e o Elax, o livro de apuração da contribuição social. A quem se aplica esses livros? As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então, assim, vocês já perceberam que a entrega da ECF não vincula a obrigatoriedade do Elalur e do Elax, como já dito no slide anterior. Para que serve o Elalur e o Elax? Para ajustar o imposto de renda e a contribuição social com adições, exclusões e compensações, apurando-se a base de cálculo devida para esses impostos. A partir de quando que eles foram obrigatórios no módulo ECF? A partir de janeiro de 2014. Por quê? Porque o Elalur e o Elax, que eram os livros em papel, eles sempre foram obrigatórios, tá? E a sua data de entrega em papel foi até dezembro de 2013, sendo obrigatório no meio eletrônico em janeiro de 2014. A legislação que regulamenta esses livros é o Regulamento do Imposto de Renda, que é o Decreto 3.000. Vocês podem verificar nos artigos 262 e 263. Vamos falar agora do Elalur e do Elax no nosso addon, no T10. Primeiro ponto é o cadastro da empresa. Se vocês verificarem no próprio T10, na tela, no menu, a gente entra aqui, ó, no T10, escrituração contábil fiscal, ECF, Elalur. Aí vai ser aberta uma tela de administrador do Elalur. Clicando no botão configurar, vai ser aberto a tela de configurações da ECF. Vocês clicam aqui em nova empresa. E nessa nova empresa vai ser aberto a tela de cadastro das empresas. Vocês podem olhar que nessa tela já tem algumas empresas cadastradas, né? Mas o caminho para cadastro da empresa é esse. Clicando com o botão na seta amarela, a gente consegue consultar as empresas que já estão cadastradas nessa tela. Essa é a tela de cadastro. Todos os dados devem ser preenchidos.
E pronto. Para cadastro de empresa é só isso, muito simples. Agora a gente vai falar do cadastro das contas do Elalur e Elax. O que são essas contas Elalur e Elax? Essas contas são as contas onde os lançamentos de ajustes, que são adição, exclusão e compensação, vão ser feitos no livro de apuração do Elalur e Elax. E onde a gente cadastra? Também na tela do nosso addon, no Elalur, no administrador do Elalur, ou no Elax, no administrador do Elax. Existe um botão lá, configurar, e aí vai ser aberta uma tela de configurações da ECF. Ó, o caminho é este aqui. T10, cadastro de escrituração, Elalur ou Elax, e aqui está separadinho, né? Vocês podem reparar que as telas são iguais, administrador do Elalur, administrador do Elax. Vai existir um botão no finalzinho da tela, configurar para cadastro das contas. Vai ser aberta aquela mesma tela de cadastro da empresa. Para cadastrar a empresa, fomos nas abas empresa. E agora, para cadastrar as contas, contas Elalur e Elax. Seleciono o botão Nova Conta para cadastro da nova conta. Essas que estão aqui já eram contas que estavam cadastradas, tá? Para cadastrar uma nova conta e é aberta a tela. Essa é a tela de cadastro das novas contas. Então, aqui que a gente pode verificar que nós temos alguns campos aqui. Você vai selecionar todos esses campos. Você vai selecionar uma empresa que já estão cadastradas, aquela empresa que você cadastrou, ela aparece aqui nessa seleção. Código. O que significa esse código? É um código de livre escolha do usuário. Você pode colocar o código que você quiser, o código que você vai controlar a sua conta Elalur ou a sua conta Elax. O que a gente sugere para ficar mais fácil, mais didático, de melhor visualização? Que aquela tabela de referências de contas da ECF, do registro M300, M350, que ele seja utilizado aquela referência aqui como código. Por exemplo, você vai cadastrar uma referência 12, você vai utilizar o código 12. Por quê? Fica mais fácil de visualizar. Né? E esse código ele é levado para o registro M010, para o M410. Então, quando você for verificar esses registros, fica mais fácil de você saber de que conta que você está falando. A descrição também é livre. Data da criação. A data da criação é o momento em que essa conta, né, deu entrada na sua contabilidade. Mas, por exemplo, se você está cadastrando uma conta onde você vai ter que controlar saldos na parte B, o que o manual sugere? Se você vai iniciar uma ECF em 2014, você vai colocar a data de 31/12/2013. Por quê? Em 2013 não tinha ECF, aí a gente coloca essa data. Senão, a data da criação é a data que o saldo ocorreu mesmo, tá? Data limite para lançamentos, ele não é campo obrigatório, só vai preencher se houver. Por quê? Porque, por exemplo, para conta de compensação e base negativa de contribuição social, não existe data limite para lançamento. Então, por isso, esse campo não é obrigatório. Existe um campo aqui, inverter saldo, nós preenchemos como não. Tipo de imposto, quando você selecionar, vai aparecer essa telinha. Se você quer aplicar essa conta para ambos os impostos, ou somente para contribuição social, ou somente para imposto de renda. Aí é feita essa seleção. Quando a gente seleciona aqui, pode dar um tab nesses campinhos de referência e automaticamente já vai ser aberto as referências da tela do M300 e M350. Preenchido, ó, no exemplo, a tela preenchida, eu coloquei o mesmo código referência da conta assistência médica odontológica, 8.10, é o código que eu utilizei para controle da conta. Esse aqui é a parte do manual, que fala da data da criação, onde ele dá um exemplo 1/1 de 2013. Vocês podem ver que ele sugere 31/12 de 2013 para as contas em 2014, mas é realmente um campo livre. Na tela, quando você dá um OK, termina de salvar a conta, você pode verificar que a conta já aparece aqui, ó. Aparece na descrição das contas Elalur e Elax, como ambos, porque foi o que nós selecionamos, né? Aproveitando essa tela, vocês podem verificar que aqui existe parte B Elalur e parte B Elax. O que é essa tela aqui, esse campo? São extratos de lançamentos das contas da parte B. Podem verificar que existem valores. Então, só para aproveitar já essa tela, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse campo.
Clicando com a seta amarela, em qualquer dessas contas, é aberto o extrato daquilo que está lançado com o valor. Podem verificar que o valor confere. Ó. Seleciona a seta amarela, 12.683 é o que eu tenho para a parte B do LALUR, na conta de compensação de LALUR e LACS, e o valor discriminado por período é o que confere com o que está na tela. E o mesmo para o ELACS, R$ 50,00 para a conta de compensação LALUR e LACS, e o valor que está discriminado na tela. Agora, a gente vai falar de mapeamento de conta contábil. No mesmo campo que nós selecionamos para fazer o cadastro da empresa, para fazer a conta LALUR e LACS, nós vamos falar um pouquinho agora do mapeamento. Então, T10, escrituração, ELALUR ou ELACS. Aba Mapeamentos de conta contábil. Você vai clicar no configurar, né, para abrir a tela de configurações, e aí é aberta a tela de configurações na aba Mapeamento de contas contábil. O que a gente vai selecionar aqui? O botão Novo Mapeamento, vocês podem verificar que na tela já existem algumas contas mapeadas, né? Mas o botão Novo Mapeamento é o que me permite mapear a conta. Vai ser aberta essa tela de mapeamento, vai selecionar a empresa, a conta LALUR que você já criou, então é importante você criar essa conta LALUR primeiro. Se não tiver uma conta LALUR, você não consegue mapear uma conta contábil. Quando você seleciona a conta LALUR, automaticamente o campo referência já é preenchido. E aí é o mesmo padrão. Próximo campo é o conta contábil, selecionando o tab, ele abre toda a relação de conta. Ó, selecionei a conta LALUR já criada. Ele preencheu automaticamente a referência. Conta contábil, ele me traz todo o plano de conta da empresa. A gente consegue ir com a barrinha de rolagem aqui, andar por todo o plano. Selecionou a conta contábil. E aí, no campo adição ou exclusão, a gente vai escolher, né? Não se aplica débito ou crédito de acordo com o tipo de lançamento que vai ser feito para essa conta. Nós vamos indicar. Nesse caso, nós cadastramos aqui que esta referência refere-se a uma adição e não se aplica nenhum tipo de lançamento à exclusão. No ELACS, entrando na tela do ELACS, naquele mesmo campo, T10, escrituração, ELACS, a gente consegue ver que existe um botão lá, copiar mapeamento do ELALUR. Então, você não precisa remapear a mesma conta para o LACS. Se quiser reaproveitar o mapeamento do LALUR, é só flegar nesse botão aqui, copiar mapeamento do LALUR, e o mapeamento feito para o ELACS é passado diretamente aqui para o LALUR. Agora, a gente vai falar um pouquinho de abertura dos períodos. Basicamente, a gente navega sempre nessas três funcionalidades aqui da tela. Não tem muito como se perder, né? Então, como que nós cadastramos o período? A gente vai no T10, escrituração da conta contábil fiscal e ELALUR. A gente só tem uma orientação para fazer com o seguinte: por que tem que ser tomado cuidado? O período, geralmente, ele é aberto antes do cadastro da ICF, da escrituração. Por quê? Porque aquela empresa que nós cadastramos não é a escrituração contábil fiscal ainda, não é a ICF, é apenas o cadastro da empresa. Geralmente, a gente faz todos os lançamentos no livro do ELALUR e do ELACS e somente depois esses lançamentos são recarregados para a minha escrituração. Então, o que a gente tem que prestar bastante atenção quando for aberto o período? Se nós vamos ter uma escrituração mensal ou trimestral. Por quê? Se você abrir uma escrituração mensal, abrir um período, aliás, mensal, que refere-se à apuração anual, e depois, futuramente, fazer uma escrituração trimestral, o nosso sistema não vai fazer nenhum tipo de barragem, ele vai importar os lançamentos, mas por conta da funcionalidade de acumular ou não os valores, né, os lançamentos para os registros M300, M350, vai dar divergência no cálculo do imposto. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Se a sua apuração é anual, abrir períodos mensais, né, que refere-se a anual, de janeiro a dezembro. Se a sua apuração é trimestral, abrir um período trimestral. E onde a gente vai abrir? Na tela do administrador do ELALUR, no caminho já falado, nova apuração. Vai selecionar a empresa que já foi cadastrada, o tipo de período,
mensal, e terei que abrir um a um para janeiro, um para fevereiro e assim por diante. E a mesma coisa para o trimestral, abrir os 4 trimestres. No campo exercício vai ser digitado o ano da ICF e no campo estimativa escolher se a apuração é balanço ou balancete por suspensão, redução ou receita bruta. Esta tela aqui já é a tela de todos os períodos criados. Neste caso, são os períodos mensais de apuração anual. E neste caso, são os períodos trimestrais. Agora, a gente vai começar a falar dos lançamentos do Elalur e do Elax no nosso addon. Antes de falar dos lançamentos do Elalur e do Elax, a gente quis trazer para vocês esse print aqui do próprio manual da ICF, onde ele indica no registro M300 os tipos de relacionamentos. Por quê? Porque o nosso addon atende esses 4 tipos de relacionamento. 1 com conta da parte B, 2 com conta contábil, 3 com conta da parte B e com conta contábil, 4 sem relacionamento. Então, nós vamos falar dos lançamentos não nessa ordem de relacionamentos, tá? As ordens elas vão ser, a gente mudou um pouquinho a ordem para falar, para ficar mais fácil de mostrar no sistema, mas a gente quer aqui que vocês acompanhem que a gente atende os 4 relacionamentos que estão descritos lá no manual da ICF. Aqueles períodos que foram abertos pelo próprio usuário, naquela tela do addon, mostrado anteriormente, ficam aqui, nessa tela de administrador do Elalur. Reparem que existe um status aqui, ó, mencionado como aberto, por quê? Quando você abre o período, ele realmente fica aberto. Somente após feito todos os lançamentos é que a gente vai encerrar o período, ok? Clicando com a setinha amarela, no primeiro período, no nosso caso de janeiro de 2015, que é o que a gente está utilizando aqui como exemplo, vai ser aberta a tela para lançamentos do Elalur. A tela que é aberta após clicar na seleção do período é esta aqui, cadastro de apuração do Elalur. Reparem que o período vem aqui em cima, neste campo de período, 1/1 de 2015 a 31/1 de 2015, status aberto, que é o status que me permite os lançamentos. E agora a gente está falando da parte A, mas nessa mesma tela a gente vai conseguir fazer lançamentos da parte A, da parte B, e depois a gente vai comentar um pouquinho o que significa essa tela aqui de demonstração da base de cálculo do imposto de renda. Vamos falar agora do lançamento sem relacionamento, tipo 4. Como é que a gente faz um lançamento sem relacionamento? A gente vai aqui no botão Novo Lançamento daquela tela que eu já passei para vocês. Clicando nesse botão Novo Lançamento, vai ser aberta a tela para lançamento na parte A. Esse lançamento ele gera o registro M300. Então, aqui, conta. O que eu vou selecionar na conta? O número da conta Elalur que foi criada naquela telinha anterior já mostrada. Vai ser escolhida a conta. Quando você escolhe a conta, automaticamente é preenchido o campo referência, que foi cadastrado para essa conta, né? Mas esse campo ele não é fixo. É possível que o usuário altere esse campo. Notem que, nesse exemplo, sem relacionamento, os campos conta contábil e número de lançamento não estão selecionados, não estão preenchidos. Por quê? Porque este é um outro tipo de lançamento, um outro tipo de relacionamento contemplado no manual. E agora, a gente está falando do tipo 4. Então, para o tipo 4 sem relacionamento, esses campos não devem ser preenchidos. Depois deve ser preenchido, né, o valor da adição ou exclusão, de acordo com o tipo de lançamento. Nesse caso, seria adição. Um histórico para o lançamento. Uma data dentro do período. Tipo de processo nenhum. Por quê? Porque também podem ter lançamentos de referência processual ou administrativa. Se for flegado aqui, clicado como sim, existe um processo, é aberto a opção administrativo ou judicial. Acredito que na próxima tela eu vou mostrar isso para vocês, e para colocar um número de processo. Esse campo aqui, duplicar para o Elax, selecionado, você não precisa fazer o lançamento novamente no Elax. É uma nova funcionalidade do nosso addon para otimizar o trabalho aí dos usuários, né?
Flega aqui, duplicar para o ELACS. E o melhor de tudo, caso você tenha cadastrado uma referência diferente para essa conta, então, lá no cadastro da conta do Elalur e do ELACS, você selecionou 92.01 para o Elalur e 12 para o ELACS, ele vai levar o 12 para o ELACS, porque ele vai olhar o tipo de conta que você cadastrou e vai duplicar o lançamento para o ELACS. Aqui, como eu disse, o tipo de lançamento de processo, nenhum judicial ou administrativo. Se for selecionado qualquer um deles, o campo de número é habilitado. E atualizar. Se vocês selecionarem o tipo de processo, automaticamente a gente já gera os registros M315 para o Elalur e o M365 para o ELACS. Apenas com essa seleção aqui. Atualizando, né? O registro já aparece na tela da parte A. É um registro sem relacionamento do tipo 4. Agora a gente vai falar do tipo de relacionamento 2. Que é o registro com conta contábil. O que gera esse registro? O M300, que é a parte A, M310, que é a conta contábil, o relacionamento, e o M312, que é o número do lançamento. Existem duas formas de fazer o lançamento com vínculo em conta contábil, com relacionamento em conta contábil. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês a funcionalidade que nós já tínhamos, o nosso add-on, e depois eu vou falar um pouquinho da funcionalidade nova. Na mesma tela de lançamento da parte A, existe um botãozinho aqui, recarregar LCM. Mas para recarregar esse LCM, alguns pontos precisam estar preenchidos, né? Para que isso aconteça. O que eu preciso ter cadastrado para que o meu LCM, o meu lançamento contábil, apareça como lançamento na parte A? Primeiro de tudo, eu tenho que ter uma conta contábil cadastrada, uma conta Elalur, desculpe, cadastrada, naquela primeira tela inicial que nós mostramos para vocês. Uma conta contábil mapeada é uma conta Elalur já existente. E um ponto super importante, eu preciso ter lançamentos contábil nesse período para essa conta mapeada. Porque se eu não tiver lançamentos contábeis, a conta não tem o que carregar para a tela, né, da parte A. Você vai clicar em recarregar LCM e o lançamento vai vir para a tela da parte A. Notem que nessa coluna aqui, LCMs, existe uma opção escrito visualizar. Se você clicar nessa seta amarela e visualizar, é aberta a tela dos lançamentos contábeis. Aí ele discrimina para você, ó, o valor total, 8.233 e 27. Notem que esse valor refere-se a 2 lançamentos contábeis no período. Então, ele carrega tudo para uma única linha só, desde que seja a mesma data. 8.233 e 27. Agora, eu vou falar um pouquinho da outra forma de lançamento, da forma nova que foi desenvolvida para lançamento contábil. Também vão gerar os mesmos tipos de registro, o M300, 310 e 312, normalmente. É somente uma nova forma de lançar. Como é que a gente faz esse lançamento? Você vai clicar no novo lançamento, assim como fez no outro, né? Quando você clicar em novo lançamento, vai escolher uma conta Elalur, automaticamente a referência vai ser preenchida. E naqueles campos que eu falei para vocês, olha, aqui quando eu faço uma conta, um lançamento sem relacionamento, eu tenho que deixar esses campos em branco, neste momento eles devem ser preenchidos. Por isso que naquele momento não foi preenchido, porque o tipo de relacionamento era diferente. Então, você vai flegar aqui no campo conta contábil, aí vai ser aberto todo o plano de contas e vai ser selecionada uma conta. E aí, quando você seleciona uma conta, você está dentro de um período Elalur. Selecionou essa conta dentro do período Elalur, clicando na opção número do lançamento, são abertos todos os lançamentos do período. Você vai clicar no lançamento que você deseja inserir neste lançamento da parte A com um reflexo na conta contábil, né? Este aqui é o lançamento pronto. Note que a tela é idêntica à outra. Vamos colocar data dentro. A data é preenchida automaticamente, na verdade, mas é possível alterá-la. Valor, histórico, tipo de processo nenhum, ou escolhe o processo administrativo ou judicial, se houver.
a mesma função de duplicar para o Elax, permitindo que esse lançamento seja duplicado sem um novo lançamento, e atualizar para salvar o lançamento. Ele também aparece na tela da parte A. Valor de 222, também existe a funcionalidade de visualizar para esse lançamento. Visualizando esse lançamento, ele abre a mesma tela com um registro selecionado. E aí eu vou aproveitar essa tela de visualizar os lançamentos do LCM e falar de mais uma nova funcionalidade do nosso addon. O que é essa nova funcionalidade? Note que a gente tem aqui uma opção de selecionar todos, ou você pode selecionar lançamento a lançamento. Por quê? Quando você faz um lançamento contábil, na opção de recarregar o lançamento, aquela que nós já tínhamos, recarregar LCM, todos os lançamentos para aquela conta vão ser levados para a tela da parte A. E se você fizer um lançamento manual, selecionando a conta, ela também vai ser recarregada. Com essa nova função aqui, funcionalidade, você seleciona o lançamento que está duplicado ou que você não queira levar para o Lalur e para o Lax e remove ele da tela. Aí é carregado apenas o lançamento que você deseja. Esse aqui é o ponto de atenção que eu acabei de falar para vocês, né? Caso sejam utilizadas as duas formas de lançamento, com conta contábil, os lançamentos podem ficar duplicados. Quando? Se a conta estiver mapeada, lá no mapeamento de contas, e se houver um lançamento manual vinculando a mesma conta mapeada, recarregando o LCM. Como que a gente resolve isso? Com essa nova funcionalidade que eu acabei de mostrar, selecionando o lançamento vinculado e removendo ele, tanto no Laluro ou no Elax. Agora, a gente vai falar um pouquinho, né? A gente falou de 2 lançamentos, na verdade, já de 3 lançamentos em parte A. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos lançamentos na parte B. Na mesma tela de cadastro de apuração do Lalur, só que agora na abinha parte B. Notem também que o período é exibido aqui nessa tela, da mesma forma como é na parte A. Status aberto, que nos permite o lançamento. A gente também tem a funcionalidade de importar planilhas para a parte B. E a condição de novo lançamento para fazer o lançamento. Agora, a gente vai fazer um lançamento na parte B de constituição de saldos de saldos para o registro M410. Esse registro ele não é levado para o M300. Mas por que eu tenho que fazer essa constituição de saldo? Teoricamente, a parte B serve para controlar saldos das contas que são adicionadas, excluídas ou compensadas no Elalur e no Elax. Nem todas as contas precisam deste controle de saldo, mas algumas precisam. Então, quando essas contas precisam desse controle de saldo, antes de começar o lançamento, a gente precisa constituir o saldo delas. Essa constituição é feita nesse registro M410 da forma que eu vou mostrar para vocês agora. Clicou na parte B, novo lançamento, é aberta a mesma tela de cadastro de lançamentos. Você vai selecionar uma conta já criada, uma data para o período, valor a débito ou a crédito, histórico, informar se esse valor é diferido para o lançamento ou não, informar se tem tipo de processo judicial ou administrativo, isso não influencia nesse tipo de lançamento. E o importante é, quando é constituição de saldo, colocar reflexo na parte A, não. Esse reflexo na parte A não é o que determina gerar o registro M410. E o indicador do lançamento, se é débito ou crédito. Essa aqui, essa aqui anterior que nós falamos, é uma conta de exclusão. E essa é uma conta de compensação. Eu demonstrei as duas contas apenas para ficar claro que a forma de preenchimento é a mesma, independendo do tipo de lançamento, se é adição, exclusão ou compensação. Então, aqui selecionei uma conta de compensação, uma data com um valor histórico. Reparem que os lançamentos é o mesmo, só que o indicador, neste caso, é prejuízo do período, né? Que é uma conta de compensação. E o reflexo na parte A também não, que é o ponto importante. É só isso para o lançamento M410, ele não aparece em nenhuma das telas, porque ele não é gerado em parte A e nem em parte de demonstração, é uma conta de extrato, então ele apenas é verificado no PVA.
E agora a gente vai falar do tipo de relacionamento 1, que é o lançamento com conta da parte B. Na mesma tela que nós fizemos o lançamento de constituição, novo lançamento, nós vamos falar do lançamento de relacionamento 1 para uma conta de compensação. Aquela conta só um detalhe importante, eu coloquei a conta de compensação no meio de um período, né, criação do M410, só para demonstrar como exemplo, tá? Mas geralmente para contas de compensação, os valores eles são criados nos finais dos exercícios. Só foi mesmo para utilizar como exemplo. Então, aquela conta, supondo que ela tivesse sido criada no final do exercício anterior, agora já existe um extrato de controle dela, e nós vamos fazer um lançamento de compensação. Aí você seleciona a conta já cadastrada, a data do período, o valor de lançamento com o histórico, preenche todos os campos, só que qual é a diferença agora? Reflexo na parte A? Sim. E escolhe a conta tipo de reflexo, exclusão e compensação. Tanto para exclusão quanto para compensação, o tipo de reflexo é o mesmo e automaticamente, quando seleciona a conta, já é preenchido, quando você põe reflexo sim, ele preenche a referência que vai ser carregada para o registro M300 e, nesse caso, com o registro filho M305, por causa do relacionamento 1. Notem que essa conta é carregada para a aba parte B, esse é o lançamento que nós acabamos de fazer. E também é carregada para a aba da parte A no campo devido compensação. Né? Então, nós temos aqui o campo adição, exclusão e compensação. De acordo com a referência que você cadastrar para a conta, lá no cadastro da conta, Elalur e Elax, quando você faz o lançamento, ela já é carregada para o campo correto aqui da tela. Agora, um outro lançamento de adição, só para ficar mais claro, né, que é igual, não muda nada, data, com valor, histórico, todos os campos preenchidos, e reflexo na parte A, sim, também, porque vai me gerar o registro M300 e o registro M305. Clica no botão atualizar para gerar o lançamento, e notem que ele aparece na tela da parte B, como adição, e na tela da parte A, no campo adição. Então, quando eu fiz uma compensação, nós levamos para o campo compensação. Como eu fiz uma adição, ele me trouxe para a tela da parte A, no campo adição, de acordo com a referência já do PVA. E agora, nós vamos falar do tipo de relacionamento 3, que é o lançamento com conta da parte B e com conta contábil. Então, nós já falamos de todos os relacionamentos. Esse é o último que está faltando, né? Nós falamos primeiro do 4, que é sem relacionamento. Depois, nós falamos do 2, que nós temos com conta contábil, onde nós temos duas formas de lançar. Com conta da parte B, acabamos de falar agora. E o último é esse, com conta da parte B e com conta contábil. Com conta da parte B e conta contábil, a gente tem que ter também algumas particularidades a serem observadas, né? Para a gente realizar esse tipo de relacionamento 3, o que a gente tem que se atentar para que ele seja gerado corretamente? A gente precisa ter uma conta contábil mapeada para uma conta Elalur e Elax, conforme já demonstrado. Eu até recoloquei a tela aqui para vocês lembrarem, né? Porque já foi falado há um tempinho atrás. Mapeamento de contas Elalur, aí eu tenho uma conta Elalur e Elax cadastrada com uma conta contábil vinculada a ela. E aí eu tenho que fazer 2 lançamentos. Que lançamento eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um lançamento de parte B com parte A, que é o que nós acabamos de fazer na tela da parte B. E eu tenho que fazer também um lançamento de recarregar LCMs, ou aquele lançamento vinculando uma conta contábil. Não tem problema, a gente tem que fazer os 2 lançamentos. Também já demonstrado na tela anterior. Então, esse aqui é o lançamento, esse primeiro lançamento de 8 é aquele que nós já fizemos, onde foi demonstrado
foi recarregado uma conta contábil, né, na funcionalidade de recarregar LCM, abre inclusive aquela setinha para visualização dos extratos que estão dos lançamentos que está demonstrado aqui. E esse é o tipo de lançamento da parte B para a mesma referência, ó, podem reparar aqui no campo referência 16 para ambas as contas. Um outro lançamento de referência 16 aqui de 30 mil, que é com parte B. Clicando também na seta amarela, é possível visualizar detalhes do lançamento. Fazendo esse lançamento, mesma referência dos dois modos, o que o nosso sistema vai gerar para vocês? O registro M300, M305, que é o com conta da parte B, M310 e 312, que é o com conta contábil para o mesmo lançamento. Então, assim a gente atende o tipo de relacionamento 3. Depois de feito todos os lançamentos de adição, exclusão, compensação, a gente vai fazer um bloqueio da apuração. Lembra que eu falei para vocês que todos os períodos eles estavam abertos, porque a gente está fazendo o lançamento. Terminei de fazer os lançamentos no período, eu vou bloquear a apuração. E onde eu bloqueio essa apuração? Na tela da parte A, na tela da parte B, e na tela de demonstração. Então, se você já está fazendo o seu último lançamento na A, bloqueia na A. Na B, bloqueia na B. Se você está verificando todos os seus lançamentos, você bloqueia na tela de demonstração. Nós ainda vamos comentar essa tela para vocês, tá? Mas eu só estou demonstrando que você pode bloquear em qualquer tela. Bloqueando a tela, os lançamentos já estão realizados no próximo período. Já estão fechados para o lançamento do próximo período. Então, aqui, o que eu falei de importante? O que eu quis deixar esse slide de importante para vocês? Os lançamentos de adição, exclusão e compensação, eles devem ser feitos com o valor do mês. Um exemplo, para ficar mais claro. Se em janeiro eu tive um valor de R$1.000 para uma determinada conta, já cadastrada como conta Lalur ou Lax, o que eu vou lançar na minha tela de lançamento? Seja A, seja B, seja qualquer tipo de relacionamento, o valor de R$1.000. Se em fevereiro, para essa mesma conta referência já mapeada, já cadastrada como conta Lalur e Lax, se eu tiver mais R$500, eu vou lançar os R$500. Como que vão ser exibidos para mim esses valores? Na minha tela da parte A vai ser exibido R$1.000 para janeiro, R$500 para fevereiro. E se for com relacionamento em B, vão ser exibidos os mesmos valores. R$1.000 para janeiro e R$500 para fevereiro. E na tela de demonstração, que ainda não foi falado, nessa tela vai ser exibido o valor acumulado de adição e de exclusão. Somente. E o valor de compensação? Não. Por quê? Porque o valor de compensação ele não deve ser considerado de forma acumulada para apuração, conforme o regulamento do imposto de renda. Então, a gente já trouxe isso pronto para vocês. Eu vou lançar o valor do mês e na minha tela de demonstração vai aparecer exatamente o que deve ser carregado e considerado para o cálculo do imposto. Se é uma conta de adição e exclusão, o meu sistema na tela de demonstração vai acumular. Se é uma conta de compensação, ele vai me trazer apenas o considerado para o período conforme o regulamento do imposto de renda. Então, aqui na tela vou mostrar isso para vocês, pegando um novo período de fevereiro, por exemplo. Né? O posterior a janeiro, a gente consegue verificar os lançamentos de janeiro e fevereiro. Então, se você clicar na seta amarela, pode verificar aqui, ó, parte A, lançamentos do período aqui, fevereiro apenas, 1/2 a 28/2. Se vocês olharem esses lançamentos que estão na tela da parte A, nenhum deles refere-se aos lançamentos que já foram realizados em janeiro. Tanto que a data são todas datas de fevereiro. Então, esse aqui foram novos lançamentos que foram feitos no mês de fevereiro para essas contas. Tanto aqui na adição, quanto na compensação. Na tela da parte B, a mesma coisa. Eu posso verificar período apenas de fevereiro, com lançamento apenas em fevereiro. Não tem nada de janeiro aqui. Ou seja, na tela de A e B, o valor não está acumulado. E aqui na tela de demonstração? Na tela de demonstração,
O período aqui em cima é o mesmo. Por quê? Porque nós estamos no mês de janeiro, mas eu tenho uma condição aqui de valores acumulados. E quando vocês olham essa condição de valores acumulados, vocês conseguem verificar que está de janeiro a fevereiro. Por quê? Porque é nessa tela que eu vou trazer o período acumulado para vocês. Então, aqui estão todos os valores somados por referência já, tanto de adição, quanto de exclusão, quanto de compensação. E aqui nessa tela eu também tenho mais outros dois campos, que é o campo resultado acumulado e o campo lucro / prejuízo fiscal. O que significam esses campos? Se vocês preencherem esse resultado acumulado, ele sempre vai vir zerado, tá? Então, se for preenchido com o resultado que você apurou na contabilidade, de lucro ou prejuízo contábil, antes da apuração do imposto de renda e da contribuição social, com os valores de ajustes realizados, de adição, exclusão e compensação, automaticamente a gente vai apurar para você o teu lucro, prejuízo fiscal do período, que é a base do teu imposto. Só lembrando que essa tela não vai ser carregada para lugar nenhum, tá? Os valores apenas é que serão refletidos nos registros M300, 305, 10, 12, se tiver processo judicial administrativo 315, mas ele não é carregado. Então, seu resultado acumulado não vai para lugar algum e o lucro prejuízo também não. A gente só colocou aqui para que você consiga conferir com a tua memória de cálculo, verificar se todos os lançamentos estão corretos, se bate com aquilo que você já calculou para recolhimento. É apenas para isso, uma funcionalidade para ajudar na conferência. Mas precisa ser preenchido pelo menos esse campo de resultado acumulado pelo usuário. Depois de feito todos os lançamentos, então, já conhecendo todas as telas da parte A, B, demonstração, a gente pode verificar aqui no nosso exemplo, né, que foi utilizado como período anual para lançamentos mensais, que todo o período de janeiro a dezembro já está com status fechado. Então, a gente já fez o bloqueio da apuração em todos os meses. E por que é importante fazer esse fechamento? Se algum desse mês não tiver fechado, ele não vai ser carregado para a tua ECF. Para que ele seja carregado para a tua ECF, ele precisa estar fechado. Então, fechando agora todos os lançamentos, feito todos os lançamentos, conferido já na tela de demonstração se bate com a memória, está tudo certo, tudo ok, vamos criar a ECF então. Na mesma tela do nosso addon, lá no T10, Escrituração Contábil Fiscal ECF, na função aqui, cadastro de escrituração. Como em todos os exemplos, modelos já demonstrados, nós já temos algumas empresas cadastradas, mas aqui, clicando no botão Nova Escrituração, é aberta a tela para cadastramento da escrituração que vai ser gerada para o período. Todas as abas devem ser preenchidas, tá? Identificação, parâmetros de tributação, complementares, econômicas, de acordo com a empresa, com o que a empresa preencher para cada uma delas. Mas todas as abas devem ser preenchidas. Selecionada uma empresa, aí preenchido automaticamente o CNPJ, aí seleciona-se um período e a forma de tributação que vai vir aqui automaticamente é a que foi cadastrada lá no início da apuração. No início da escrituração, desculpe, onde a gente fez um cadastro de empresa. Então, ele já traz automaticamente para cá também. Preenchendo todos esses campos, a gente dá um OK e a empresa é carregada para aquela tela mostrada inicialmente. Clicando nessa seta amarela, a gente abre a empresa já totalmente cadastrada, com todos os campos, né, em todas as abas. E notem que aqui foi criada uma aba registro. Depois que você cria esse F, é criado esse botão aqui, registro. Está vendo que existe uma funcionalidade aqui de recarregar saldos. Por quê? Você recarrega os saldos. E o que são esses recarregar saldos? São todos aqueles lançamentos que nós fizemos nas funcionalidades Elalur e Elax. Eles só virão para essa tela se estiverem bloqueados. Períodos abertos não são recarregados para cá. Então, se recarregar e não bater com alguma coisa que fez, dá uma conferida se lá está tudo encerradinho, bloqueado, porque assim fica mais fácil de visualizar.
Recarregando o saldo e clicando na aba Registro, a gente vai para essa tela aqui, que é a tela de cadastro de escrituração da ECF. Aqui a gente pode verificar todos os registros gerados, tá? Registro M010, M300, 350. E se a gente rolar essa barrinha aqui no nosso addon, a gente vai ver que tem mais registros lá para baixo. E aqui a seleção de períodos. Já vem automaticamente preenchido com o A00 para escrituração anual, mas a gente pode selecionar o período que quiser e clicar em qualquer registro para conferir o lançamento que está em cada registro. Nesse caso aqui, nós clicamos no M300 e aí foi aberta a tela do registro M300. Quando abre a tela do registro M300, notem que cada referência, porque essas são a referência exatamente como está lá no nosso PVA, no PVA da Receita Federal, tabelas de códigos, exatamente. Então, se você clicar em qualquer uma das referências, ele vai ser aberto o campo com a discriminação do valor. Aqui já vem o tipo de relacionamento que foi feito, do lançamento que foi feito para esse registro. E hoje, essa funcionalidade histórica, aqui esse campo histórico, ele vem bloqueado, de acordo com o que você lançou lá na aba Registro. Mas a gente já vai desenvolver até o final do mês, já está sendo desenvolvido, na verdade. Esse campo vai ser habilitado para edição. E aqui você vai digitar o que deve ser carregado para o registro M300 ou M350. Se por um acaso o que você já digitou lá na tela de lançamentos for o mesmo, não precisa fazer nenhum tipo de edição. Se quiser fazer qualquer tipo de alteração para controle, enfim, a gente consegue alterar aí e salvar o lançamento. E é esse histórico que vai ser carregado para o PVA. Depois de conferido todos os lançamentos em todos os períodos, né, e registros, a gente já pode gerar o nosso arquivo da ECF, clicando no botão Gerar Arquivo. Esse botão Gerar Arquivo, ele não tem só nessa aba Registro, ele tem em qualquer uma dessas abas, né, porque se o usuário tiver em qualquer uma delas, ele consegue gerar. Clicando nessa aba Gerar Registro, é aberta aquela telinha de caminho para salvar o registro, onde você achar melhor, numa pastinha específica, salva o registro e é criado o arquivo TXT da nossa ECF. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do arquivo no PVA, para vocês verem que os registros são carregados corretamente para a tela de exibição. Aqui na escrituração, nova escrituração importar, a gente importa, depois seleciona o período que deseja consultar, aí vai em escrituração visualizar e começa a ser aberto o PVA, né? A gente tem aqui o campinho Lalur dentro do IRPJ, Lalur, parte A, onde nós temos os registros M300. Clicando em qualquer registro desse aqui, o PVA abre os relacionamentos que foram feitos. Notem que essa 8.10 aqui, ele aparece relacionamento 2 com conta contábil. E a gente consegue navegar e consultar todos os registros que foram lançados, tá bom? Bom, por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, mas nós nos colocamos à disposição. Se tiver caso surjam dúvidas posteriores, vocês podem entrar em contato com os parceiros, eles vão direcionar os chamados para a gente e a gente responde também se tiver mais algum questionamento, ok? Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada e um bom trabalho a todos.